Oh, glória a Deus. Amém? A Bíblia diz que todo obreiro está pronto para toda boa obra. Então, eu estou pronto. Que bênção, não é, meus irmãos? O Senhor é um Deus que nos escuta, é um Deus de livramento. Então, hoje eu quero liberar essa seguinte palavra: o seu Deus é um Deus de livramento. Receba livramento. Amém? Receba livramento. Amém? Nosso Deus é um Deus de livramento. Nosso Deus é um Deus de livramento, porque o nosso Deus é um Deus provedor. E há provisão também para os livramentos. E às vezes a gente fala de provisão, de livramento, mas nós não entendemos muitas vezes a dimensão do livramento. A dimensão que é estarmos recebendo o livramento do Senhor. Mas nós recebemos livramentos todos os segundos da nossa vida. Por quê? Porque nós não temos a nossa mente humana não alcança a velocidade do Espírito, porque o mundo espiritual tem uma velocidade diferente da velocidade do nosso mundo físico, a nossa locomoção das 24 horas por dia, o nosso relógio, o nosso movimento não é o mesmo movimento do mundo espiritual. E o mundo espiritual age numa velocidade que nós sequer temos dimensão do que é. Por isso eu quero te dizer que você e eu, nós recebemos livramentos que nós nem imaginamos. Muitas vezes aquele negócio que deu errado foi livramento. Muitas vezes aquele ponto que não deu certo foi livramento. Amém? Isso é repousar a nossa confiança no Senhor. Por isso que confiar em Deus é tão mais importante do que todas as coisas. Por quê? Porque você vai poder dizer o que está na palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Confiar nele. Por quê? Porque Ele quer que cada um de nós, como filhos de Deus, confie que Ele tem a nossa condução, Ele tem a nossa vida bem conduzida. Amém? Então abra a Bíblia no livro de Salmo. Salmo 144. Vamos ler todo o capítulo 44 do livro de Salmos. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete todo o povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como o sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Desperte relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos.
cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Queridos, esse salmo, ele é um salmo que revela livramento do Senhor. Então, que nós possamos pensar como um salmista que declara na palavra do Senhor que o Senhor significa para ele. Primeiro, ele diz: minha rocha. O que é a rocha? Rocha é uma fortaleza, né? Rocha é algo forte. Rocha é algo que não se quebra, né? Se você tem uma rocha, você disser, faz ali um buraco naquela rocha, um buraquinho naquela rocha, já vai ser uma trabalheira gigantesca. Imagine remover a rocha. E o salmista usa essa linguagem lúdica para dar significado a Deus, para dar significado que Deus verdadeiramente significava para ele. E muitas vezes nós precisamos usar essa linguagem lúdica com a nossa própria mente. Em momentos de luta, momentos de aflição, momentos de guerra, momentos de dificuldade, nós podemos dizer para nós mesmos: o Senhor é para mim uma rocha, não serei abalado. Porque não se abala uma rocha facilmente. Então, Deus começa a revelar para o salmista o primeiro livramento. Deus está dizendo: você não será abalado. Pode vir luta, pode vir a guerra, pode vir afrontas, pode vir ameaças contra você, mas você em mim será uma rocha, não será abalado. Não permita que as suas emoções abram precedentes para ser abalado. Nem brincando. Nem brincando. Nós gostamos muito de fazer piada. Principalmente nós cearenses, né? Muito, muito. É até um dom natural da gente. Mas a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar, né? Por isso que a Bíblia diz: orar e vigiar, e a gente tem que vigiar. Eu passei por uma pessoa e disse: tinha tanta gente doente com essas bactérias, né? No pulmão, não sei o que. Ela disse: pois é, eu disse até para fulano de tal, vai fazer meus exames. Eu disse: vixe, não diz isso. Porque olha, não, mas eu disse brincando. Pois é, mas como a gente brinca? Como a gente profere aquilo que não é para proferir? E é brincadeira, mas diz. Mas proclamamos. A nossa mente escuta o que a gente diz e guarda o que se é falado. E a nossa mente já é provado cientificamente que a nossa mente ela guarda muito mais o que é ruim do que o que é bom. Agora, por que ela guarda mais o que é ruim, memórias ruins, do que memórias boas? Porque é um mecanismo de defesa. Então, a mente humana, ela guarda a memória ruim para se defender. É como se
ficar se guardando como um bip alerta para não mais sofrer. Só que guarda mais do que o que é bom. Então, você precisa declarar para você mesmo: o Senhor é a minha rocha. Eu não serei abalado. Amém? Então, Deus dá livramento, você não será abalado. Depois o salmista vem e diz que que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. As mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Interessante, não é? Davi, ele era um guerreiro adorador. Ele era um homem de guerra, de mover mesmo a espada e de ir para as frentes de batalha, guerrear contra os seus inimigos. E ele também era um homem da adoração. Deus ungiu os dedos dele para tocar harpa. Então eu quero te dizer que na tua guerra, você guerreie e adore. Amém? Está chorando? Ora e adore. Está passando por dificuldades? Ora e adore. Por quê? Porque a oração é a guerra espiritual. E adore a Deus. A adoração é o mais alto nível de batalha espiritual. Se a igreja bem soubesse disso, a igreja amanhecia o dia adorando e terminava o dia adorando. A adoração é o mais alto nível de guerra espiritual. Então vamos adorar. Adore, chame o seu espírito para adorar, chame a sua mente para adorar. Às vezes o seu espírito vai adorar e a sua mente fica dançando, não é? Aí você vai e diz para a sua mente, que salmista Davi diz para a própria alma dele: se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, mas confiando fica, espere em Deus. Então Davi falava com a própria alma dele. E a gente tem que falar com as nossas emoções. As nossas emoções, elas não se convertem assim. O nosso espírito sim é convertido, as nossas emoções não, igreja. Então, chame a sua emoção. Tristeza, vá adorar a Deus, né? Alegria, vá adorar a Deus. Desânimo, vá adorar a Deus. Eu adorarei. Na Bíblia, eu quero dizer para você uma coisa interessante. Na Bíblia, tem textos bíblicos e tem personagens bíblicos para todo tipo de adoração. Tem personagens bíblicos deprimidos que adoravam a Deus. Então vai lá, procura o deprimido e adora a Deus junto com ele. Tem personagens bíblicos eufóricos, não é? Animados. Vai lá, se você é esse, vai lá, procura ele e adora junto com ele. Tem os personagens bíblicos fleumáticos, né? Sistemáticos, que para adorar organiza tudo, chega a falta paciência do sanguíneo, adora junto com esse daí. Então, para todo tipo de gente tem adoração na Bíblia. É só se encaixar numa e adorar. Amém? Adore. E guerreiro. A guerra que o salmista coloca nesse salmo, ele também está falando da guerra de que você precisa fazer alguma coisa. Porque nós não podemos ficar só no Espírito, porque a gente ainda não chegou no céu. O céu é para onde eu quero ir e para onde você também quer ir. O céu é para onde nós vamos, mas por enquanto nós ainda estamos aqui na terra. Então, faça a sua parte. Enquanto trabalhe e adore. Faça a sua função, o seu trabalho. Se você trabalha de médico, vá lá ser seu bom médico, comerciante, de professor, seja mecânico, motorista, seja qual for o seu trabalho. Trabalhe. Amanheça o dia trabalhando com força, com coragem, fazendo o seu melhor, procurando o seu melhor no seu trabalho, na sua profissão, nos seus negócios, e adore o tempo inteiro que quer. Amém? Por quê? Porque Davi nos ensinou muito sobre isso. E a adoração de Davi mexia com o coração de Deus. Davi não deixou de ser um
nas batalhas, não deixou de ir para a guerra porque ia adorar, não. Ele ia para a guerra e ele ia adorar. Davi não deixou de governar o seu grande reino, o reino mais próspero de Israel, para ir adorar, não. Ele governava e adorava. Amém? Então, possamos ter livramento do Senhor, trabalhando e adorando, servindo e adorando. Amém? E se a sua mente complicar, der trabalho, não se conectar com o céu, Bíblia nela. O melhor remédio para a mente humana, que fica desconectada, que fica às vezes vagando, isso é muito comum, isso acontece mesmo, por causa do estresse, por causa da ansiedade, por causa da vida, o corre-corre da vida, não é? As dificuldades da vida, a labuta, o dia a dia, o ativismo. É comum que a mente humana ela tenha mais dificuldade de se conectar com Deus, de ficar ali, fazer um momento de adoração. Você vai e a sua mente fica a mil, pensando em uma coisa e outra. Tenha paciência com ela e coloque Bíblia nela. Vá ler a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus é conhecimento. O conhecimento que esmiuça a penha, né? O martelo que esmiuça a penha é o conhecimento da palavra que vem na mente e ela vai começando a moldar a sua mente para pensar pensamentos de paz, para alinhar mais tranquilidade na sua mente. A palavra de Deus é mais do que literatura, teologia. A palavra de Deus é espírito e vida. Quando a gente lê a palavra, medita nela de dia e de noite, e olha o conselho que Deus dá a Josué, não é? Deus chega para Josué, Josué estava a ponto de fazer um grande empreendimento, o maior de toda a vida dele, ganhar uma grande terra, a Canaã poderosa, tão esperada. Que empreendimento, gente, que empreendimento, que grande negócio Josué ia fazer. Aí Deus vai dizer para ele o quê? Seja forte, persevere, olha lá, né? Seja forte, seja valente. Deus não gosta de gente frouxo. Deus gosta de dar vitória a quem vai se superando. Ele chama os frouxos. Ele não deixa frouxo. Se eu vou te der frouxo, molenga, fez não sei quantas provas com Deus para conseguir sair do campo. Ele ficou, eu não posso, não consigo, eu sou menor da casa do meu pai, e vai prova número 1, e prova número 2, e prova número 3. Deus chama qualquer um, mole, medroso, valente, ele chama. Agora ele vai querer que se supere, ele vai querer que você escute ele dizer: seja forte, seja valente, seja perseverante, vamos lá, acredite. Amém? Deus é otimista. Por quê? Porque ele está sempre pronto para dar vitória. Pessimista é quem não tem vitória. Pessimista é quem não faz nada para fazer a diferença. Então Deus sempre tem vitória para dar. Por isso ele diz: seja valente, seja perseverante, seja destemido. E aí ele diz: e medita na minha lei de dia e de noite. Sabe por que muitas vezes, muitas pessoas não sabem o que fazer na hora da dificuldade, da batalha espiritual? Não tem Bíblia na mente. Bíblia de manhã e de noite, ao amanhecer, ao anoitecer. Bíblia de manhã e de noite. Medita. Quer meditar? Pensar. Não é só ler. Pensar. Isso é meditar. Pensar na palavra. Olhar a palavra, ler a palavra, pensar na palavra de Deus. Isso é palavra
meditar. E essa palavra na sua mente, ela vai mudar toda a sua vida. Por quê? Porque ela vai mudar seus pensamentos, ela vai mudar a maneira de você olhar para você e para o mundo, e para a vida e para os planos de Deus sobre você. O nosso olhar sobre nós e sobre Deus vai fazer toda a diferença. E isso muda com a palavra aqui na nossa mente. Isso muda com a palavra na nossa mente. Diga amém. E aí o salmista começa a descrever, ele começa a descrever o Deus do livramento. Então eu estou descrevendo para você o Deus que te dá livramento. Aí ele vem e diz: minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador. Ele é misericordioso, ele é uma fortaleza para você se esconder, ele é um refúgio para você se esconder, se proteger, para você se proteger de uma guerra, de uma invasão, de algo que possa acontecer de ruim. Ele é refúgio. Queridos, Deus é tudo. Ele é libertador. Ele é libertador. Quando vier a opressão, quando vier guerra, vier luta, quando vier problema, Ele é o seu libertador. Ele é aquele que te liberta. Então não tem enfermidade que te paralise, não tem dor que te paralise, não tem problema, crise econômica que lhe paralise. Ele é o seu libertador. E a palavra do Senhor, e o salmista continua descrevendo Deus, o Deus do livramento. Ele diz: e tu és o meu escudo. O que é escudo? Que protege. Protege. Então você está com medo de alguma coisa? Deus é o teu escudo. Te ameaçar do norte? Deus é o teu escudo. Fizeram alguma ameaça para a sua vida? Deus é o seu escudo. Aquele que te protege, aquele que te guarda, aquele que é justo, aquele que não deixa nada às escuras e que revela o oculto e o escondido, aquele que tem a soberania nas nações, o mundo inteiro. O nosso Deus é poderoso. Os amigos de Jó não entenderam Jó, porque Jó entendia a soberania de Deus. Muitas pessoas não entendem quem conhece a soberania de Deus, porque a soberania de Deus, ela traz uma tranquilidade tão grande no coração de quem anda nessa soberania, que tem gente que não conhece a soberania, não tem a tranquilidade. Deus é soberano. Quando a gente diz assim, Deus é soberano, é porque Ele está governando tudo e todos. É que nada foge do controle dele. É que Ele tem sempre uma carta na manga. Por aí não entender, dia desse eu postei meus stories, até com a mãozinha assim, para cima. Deus tem sempre uma cartinha na manga dele. Quando o povo não entende, Deus tem uma carta na manga. Amém? Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus e não se ausentou do seu trono. Amém? Não se ausentou do seu trono. E aí, ainda relatando o perfil desse Deus do livramento, aquele em quem confio e em quem me submeto, e em quem se submete todos os povos. Deus da confiança. E aí eu volto a dizer, o que é confiar em Deus? É quando a gente confia nos procedimentos dele. Confiar em Deus é acreditar no seu procedimento, nos seus protocolos, nos seus processos. Aí tem gente que diz assim, eu confio em Deus. Aí Deus está fazendo ali o processo, desenvolvendo do jeito que Ele quer. Aí a pessoa começa a falar o processo. Não, Deus não está nesse negócio. O que está acontecendo? Não, Deus não está, não. Vamos orar. Se abala com o movimento, né? Com os acontecimentos. Confiar em Deus é confiar nos procedimentos dele. Amém? A gente às vezes quer confiar só no resultado final, né? A gente, na verdade, já quer o resultado final. E a gente esquece
enquanto Deus está operando, acontece um fato, naquele fato Deus está operando uma série de situações. E aí a gente, às vezes, quando está vivenciando as situações inúmeras daquele único fato, a gente diz: olha aí, que era que Deus queria alcançar. Ontem, no sepultamento da nossa saudosa Ana Bandeira, nós vivenciamos uma situação muito interessante e linda, né? Ali no meio do velório, um movimento de reconciliação aconteceu com a família. Entendeu? Que tremendo. O pai que viu há muitos anos aparecer e a Kelvin pediu a palavra no meio do velório, liberou perdão, foi todo mundo às lágrimas, né? O pai às lágrimas, a família toda, e os outros irmãos dela liberando perdão, ele pedindo perdão. Gente, que coisa linda, uma clínica da alma do velório. Que fantástico. E às vezes a gente não entende que um fato, Deus alcança vários propósitos. Esse é o Deus soberano, que muitas vezes a nossa mente não alcança. Isaías capítulo 55 diz, não é? Porque os pensamentos dos seus são mais elevados do que os meus pensamentos. Esse é o Deus soberano. Os pensamentos dele são mais elevados do que os meus pensamentos. Então, com um fato, ele vai alcançando várias situações. E nós, com a nossa pequenez, porque nós somos pequenos diante da soberania de Deus, a gente consegue ler alguns fatos, algumas coisas que vão acontecer, a gente vai fazendo a leitura, discernindo, mas ele tem a plenitude de todas as coisas. Esse é o Deus do seu livramento, é o Deus do meu livramento. Você sabe quem é o Deus do seu livramento? É o Deus soberano. É o Deus soberano. Você está aqui nesse momento agora, ouvindo essa mensagem, aqui sentado nessa casa apostólica de avivamento, porque Deus é soberano em sua vida. E Deus sabe por que você está aqui ouvindo essa palavra. Aleluia! Então receba o livramento. Aí o salmista continua: Senhor, que é homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como o sopro, os seus dias como sombra que passa. O homem é como o sopro, e os seus dias como sombra que passa. Vou me reportar mais uma vez ao sepultamento de ontem. E ali, quando a gente chega no cemitério, a gente faz essa reflexão. Né? É um lugar para a gente refletir sobre a vida e sobre a morte. Mas para nós que recebemos Jesus Cristo como seu Salvador, que temos a eternidade, que somos um Espírito eterno. Ontem ficou as conversas, não é, paralelas, depois que terminamos ali o sepultamento, sobre morte, sobre vida, nos encontramos com muitos discípulos nossos espalhados por aí, estavam lá conversando com a gente, e alguns dizendo: por que ninguém se acostuma com a morte? Assim, quando chega o momento de sepultar alguém, né, a gente não se acostuma, porque nós somos um Espírito eterno. É a eternidade dentro de nós, queridos, que não se acostuma com a morte, porque ninguém morre. Essa é a questão. Nós não morremos. Por isso é que quando alguém morre físico, a vida, né, física aqui, vida terrena, a gente tem tanta dificuldade de aceitar, de compreender, de tratar com mais leveza. A gente sofre porque vamos separar ali daquele convívio. Mas por que isso dentro de nós? Porque nós somos eternos. Nós somos eternos. Nós temos vida. O que vive em nós é vida. O que reina em nós é vida. Sentimento de
entender da gente é vida. A gente tem sentimento de vida indo e voltando, voltando e indo. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de vida. Então nós somos eternos. Nós vamos mudar só de endereço quando a gente sair dessa vida aqui carnal. A gente só muda de endereço, mas a gente continua evoluindo para outra dimensão. Por isso é que a gente fica meio sem jeito quando experimentamos ali a morte de entes queridos, porque nosso espírito é eterno. Então olha para a pessoa que está do lado e diz assim: você tem um espírito eterno, vestido nesse seu corpinho. Vestido nesse seu corpinho maravilhoso. Mas o seu espírito é eterno, a sua, diga, você tem uma vida eterna. Aleluia. Eu ontem fiquei reflexiva sobre outra coisa. Quando eu me converti há 33 anos no túnel do tempo, nós cantávamos mais cânticos, corinhos, as igrejas do céu. A gente falava mais do céu, as músicas era 80% dos louvores era sobre o céu. Daí minha companheira de 30 e poucos anos de convertida balançando a cabeça. Eu cantaria aqui nos 5, carregava um atrás do outro. Porque hoje é uma pena essa vida da terra, mais do que a do céu, gente. E aí não sonhamos com o céu, não sonhamos com a eternidade. Olha, tem gente que se converte, já tem 5, 8 anos de convertido, não sabe nem como é o céu. Uma vez eu me encontrei com uma pessoa e conversando sobre esse assunto, eu dizendo: lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Joelhos no chão, beijo em oração, para vencer toda tribulação. Só uma palhinha para você. Mas ela regalou o olho para mim e disse assim: como é? O piso é de ouro? Eu disse: meu Deus, o piso é de ouro, cravejado de pedras preciosas. Gente, essa geração não sabe o que é o céu. Eu vou pregar sobre o céu, vou preparar uma palavra e algumas outras sobre o céu, porque nós precisamos desejar o céu. Aí eu fui dizer isso também para uma crente: precisamos desejar o céu. Ela: Deus me livre. Gente, pelo amor de Deus, está entendendo como é que está? Eu disse: minha irmã, não estou dizendo que você vai pedir para morrer, não, calma. É desejar quando você for, na hora que você for. Não, eu não quero agora. Sim, eu também não quero. Eu também não quero. Eu quero viver ainda tudo que Deus tem para mim viver. Eu estou falando é que nós precisamos saber para onde vamos. Amém? Precisamos, para quê? Para nos consolarmos uns aos outros. Falta consolação nos velórios. Por quê? Porque a consolação é essa. É o conhecimento do céu. O povo não sabe mais qual é o céu, como é o céu. Aí não sabe nem como consolar. Porque a gente consola, confia comigo, a gente consola falando do que o céu é, a pessoa está num lugar melhor, não é não? Então, queridos, vamos ler o Apocalipse. O apóstolo pregou ontem maravilhosamente. Que palavra linda que o nosso apóstolo Marcos ministrou. Ai, pequena, linda, pontual, ali do Apocalipse. Falando que os servos trabalham e eles, quando chegam no céu, têm a recompensa do seu trabalho. Lindo. Tem a recompensa, não é? Do seu trabalho. Nós no céu nós teremos galardões. Que é galardão? Prêmio. Que é prêmio? Presente. Galardão é prêmio. Quem ganhou o prêmio? Alguém ganhou por ter sido merecedor de alguma coisa. Então o céu é lugar de recompensa também. Amém? Você vai ser recompensado por tudo que você viveu aqui na terra.
Por quê? Porque há uma recompensa para as nossas obras. Então esse é o Deus do livramento, é o Deus que o salmista vai e diz: a vida é como um sopro, gente. Mas a eternidade é eternamente com Ele. Amém? Então nós precisamos pregar mais sobre o céu, porque essa geração está muito apegada à terra. Muito apegada à terra. E nós precisamos sim trabalhar, vencer aqui na terra, mas saber direitinho o interesse da nossa eternidade. Amém? Aleluia! O interesse desse Espírito eterno, que vive e que almeja vida e vida abundante. E aí, nós vemos ainda que o Senhor vem, dos céus, e Ele vem com poder para fulminar os inimigos. A palavra do salmista diz que Ele vem e toca os montes que fumegarão, com fogo. O Senhor vem para julgar. O Senhor vem como relâmpago, gente. Ele vem como relâmpago, dispersando os inimigos, arremessando flechas contra os inimigos, desbaratando os inimigos da sua igreja. Diga glória, aleluia. Pode ter certeza que os teus inimigos Deus põe por terra, destrói, aniquila, porque Ele é Deus da sua vida. Amém? Ele estende a mão lá do alto e Ele te livra, e Ele te arrebata das muitas águas. Tem alguém se afogando nas águas da amargura, Ele vai te arrebatar. Tem alguém se afogando nas águas da luta, da dificuldade da vida, Ele vai te arrebatar. Diga amém. Então receba livramento também sobre isso, E ele é Deus que vem e despede com a sua boca, juízos contra o inimigo. Então hoje Deus está te dando livramento. Receba essa palavra e tenha certeza que durante a semana você vai ver grandes livramentos do Senhor. Receba o livramento do Senhor. Amém? E aí termine entoando cantos. Aí o salmista diz: eu entoarei canto. Aí volta de novo para a adoração e adoro a Deus. Adore na luta, adore na bênção, adore na tristeza, adore em todo tempo, adore a Deus. Porque Ele é soberano. Quando você chegar em casa triste, cansado, enfadado do trabalho, bota um louvor. Já vai tomar banho com louvor, porque você vai ver como o seu espírito se renova. Seu espírito logo se renova quando você coloca um louvor. Então faça isso para você ver. E aí o seu espírito se renovando, você começa a proclamar as maravilhas do Senhor em sua vida. E Ele te livra, te dá livramento, Ele livra, te salva do poder dos estranhos, da boca que profere mentira, em nome de Jesus. Deus dá livramento até de bocas que proferem mentira. Então que Deus te dê livramento de bocas que proferem mentira contra você, de bocas que possam caluniar contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. E eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Deus é o Deus do livramento.